E aí, galera, beleza? Hoje nós vamos falar de algo muito interessante e vamos desmistificar os antioxidantes. Afinal, o que são esses antioxidantes, para que servem e por que é importante, tão importante na saúde humana essas moléculas que nós chamamos de antioxidantes, beleza? Mas para isso eu sugiro a vocês que tomem um cafezinho. Nada melhor que um café para começar um dia ou começar a entender algo na vida. Eu já estou tomando o meu e sugiro que você faça o mesmo. Bom, vamos lá. Antes de falar de antioxidantes, nós precisamos de falar de umas coisas, de alguns pontos muito interessantes. Porque se algo vai ser anti a algo, vai ser anti a oxidação. Então eu preciso saber, antes de tudo, o que é que significa oxidar, certo? Primeiro, oxidar é um processo importantíssimo para as nossas células, certo? Tanto ela vai trazer benefícios, como existem outras moléculas que podem utilizar esse sistema para produzir dano, certo? Então, produzir dano no tecido. Porém, oxidar, desde o ponto de vista químico, significa 3 eventos podem oxidar uma molécula. Quando eu vou oxidar uma molécula? Eu vou oxidar uma molécula quando essa molécula cede hidrogênio, quando essa molécula cede elétron, ou quando essa molécula ela ganha oxigênio. Obviamente, se uma molécula ganha oxigênio, ela vai se oxidar, certo? Então, esses 3 eventos podem oxidar uma molécula. Isso é importantíssimo, por exemplo, quando eu vou oxidar carboidratos, quando eu vou oxidar lipídios. Então, esse processo é super importante durante a oxidação. E nesse processo de oxidação, eu posso obter energia dos nutrientes, como glicose, como ácidos graxos e como aminoácidos. Então, desse processo eu faço catabolismo e obtenho energia. Porém, existem outras moléculas que podem fazer esse mesmo de oxidação, porém fora de contexto. E essas moléculas se chamam, e nós vamos colocar aqui para esse lado, radicais livres. Vou escrever em espanhol para quem está assistindo aí não ter dificuldades. Radicais livres. Então, o nosso foco aqui dessa história todinha é essa molécula que se chama radical livre. Como o seu nome já diz, radical quer dizer que ele não é a pessoa aí muito certa, porque ele vive de extremos, né? Dentro do meu conceito da definição de radical. Bom, o que é um radical livre? Vamos definir que essa molécula é a grande importante nos antioxidantes. Quando eu falo de eu vou tomar um antioxidante, eu preciso de antioxidantes, eu vou estar me referindo a que eu quero combater a essas moléculas que se chamam radicais livres, beleza? Então, o que são os radicais livres? Eu vou explicar de uma forma mais básica, mais simples o que é um radical livre para que qualquer pessoa possa entender, certo? O radical livre, quando eu tenho uma molécula, seja ela qualquer, eu vou colocar aqui, vou representar uma molécula, não importa qual, vou representá-la dessa forma. E todas as moléculas, todos os átomos têm elétrons no seu orbital, certo? Então, por exemplo, aquela moléculazinha que a gente conhece, não vai representar um átomo, mais ou menos dessa forma, existem elétrons que estão por aí fazendo parte desse orbital. Bom, uma molécula vai ter esses elétrons. E um radical livre se forma quando essa molécula perde um desses elétrons, porque os elétrons gostam de estar pareados, de fazerem pares, de estar pareados. Eu não posso ter um elétron aqui sozinho, ele sempre tem que estar fazendo um parzinho, ele é carente, ele não pode estar só. Então, nas moléculas estáveis que nós temos, sempre eles estão formando pares, eles estão juntos, os elétrons. Então, se por alguma razão ou circunstância da vida esse elétron se perde, esse elétron sai dessa molécula, essa molécula vai passar a estar desapareada, vai deixar de estar formando um parzinho, vai estar assim, vai estar
só com um elétron e o outro vai estar faltando, porque perdeu, certo? Então, um radical, essa molécula, quando perde esse elétron, deixou de ter esse elétronzinho aqui, ela agora está desapareada. E quando ela está desapareada, ela se transforma em um radical livre. Então, radical livre é quando uma molécula basicamente perde um elétron, perde esse pareamento. Então, ela é uma molécula que ela está inestável, ela está sozinha e ela precisa de outra pessoa para repor. É basicamente alguns relacionamentos da vida, acontece a mesma coisa. Você está formando aquele parzinho, você está ali feliz. Você está feliz com o seu par, por alguma razão ele se perde e você agora está triste, certo? Então, o radical livre é essa molécula triste que está desesperada porque está faltando um elétron e precisa desse elétron para poder ser feliz. Então, essa molécula desapareada vai andar buscando eletrões em outras moléculas. Vai estar procurando eletrões em outras moléculas. E aí, esse é o problema do radical livre. O radical livre, como ele vai buscar eletrões em outras moléculas, o que é que ele vai produzir? Ele vai desestabilizar as outras moléculas que estavam estáveis. Por exemplo, ele vai pegar uma molécula que estava aqui com os seus eletrônios, com os seus parezinhos, e vai tentar roubar algum desses eletrônios para poder completar o seu. Certo? Então, o problema dos radicais livres é que eles, nesse processo de se estabilizar, de se parear outra vez, de formar um par outra vez, ele vai roubar eletrões de moléculas que estão pareadas. Certo? Então, esse processo de pegar um elétron de outra molécula, ou seja, que essa molécula ceda seu elétron, se chama oxidação. Então, quando uma molécula cede, como essa molécula cede o elétron, ela se oxida. Então, o que o radical livre faz quando rouba um elétron de outra molécula é oxidar outras moléculas. Então, o radical livre produz oxidação aleatória rápida de outras moléculas. Quando eu formo um radical livre num tecido, ou numa célula, ou na corrente sanguínea, onde seja, em milissegundos, em fração de milissegundos, isso é muito importante, que é coisa muito rápida, ele desestabiliza, ele oxida várias outras moléculas por onde passa. Independente de onde ele esteja, ele vai só oxidando todo mundo, porque na hora que essa daqui perde o seu elétron, ela vai ficar inestável, e aí vai propagar. Então, quando um elétron é uma cadeia de reações, ele vai oxidando, até que chegue alguém e freie o processo. E o que vai frear, porque vamos esquematizar aqui. Eu tenho uma molécula aqui estável, que se inestabiliza, propaga para outra, porque vai perdendo elétron, até que a única forma de eu frear esse processo dessa cadeia de propagação é com o grande que nós estamos estudando hoje, antioxidante. O antioxidante é o que tem a capacidade de frenar, vou colocar em espanhol, frenar la propagação de oxidação. Coloquei oxigênio aqui, mas referindo à oxidação, certo? Então, isso é muito importante definir antes. Bom, galera, outra coisa importante para a gente definir antes de entender um antioxidante é um evento que acontece na célula que se chama estresse oxidativo ou estresse oxidativo, certo? Quando é que eu vou ter esse estresse numa célula oxidativo? Dentro de uma célula normal, se formam vários radicais livres. Eu formo vários radicais livres todo o tempo. Qualquer processo oxidativo em uma célula forma radical livre. Vou colocar aqui Qualquer processo oxidativo forma um radical livre. Na respiração celular, por exemplo, quando eu estou oxidando, como eu falei antes, oxidando
glicose, lipídios, proteínas. Quando eu estou oxidando os nutrientes que a gente come, esse processo forma radical livre. Então, naturalmente, a gente já forma radical livre. Porém, nós temos um processo próprio de combater os radicais livres, que é o nosso controle biológico próprio, que é o nossos sistemas antioxidantes endógenos. Esses nossos sistemas endógenos próprios da célula vão combater os radicais livres, certo? Vão combater os radicais livres. Vou já explicar como. Então, como nós temos processos que formam radicais livres e processos que combatem os radicais livres, então eu estou formando e controlando. Se existe, vamos fazer aqui uma balança. Agora eu não sei fazer uma balança. Assim, os pratinhos. Digamos que isso aqui é uma balança. Aí, a justiça é cega. Se eu tenho um equilíbrio entre a formação e entre a antioxidação, nós vivemos bem. Agora, quando por alguma razão eu aumento mais os meus radicais livres e a quantidade de antioxidantes é igual, eu vou ter um desequilíbrio. Eu vou aumentar os radicais livres e vou sobrar. Então, vão sobrar radicais livres. Se sobram radicais livres, eu vou danificar a célula. Então, eu vou ter um danificar, ou em espanhol, dañar a célula. E esse processo, onde eu tenho mais radicais livres, mais do que o que eu posso combater, se chama estresse oxidativo. E esse estresse oxidativo é o que leva a várias enfermidades, como enfermidades cardiovasculares, como câncer, galera. Câncer, pasmem, o câncer, ele tem um papel muito importante dos radicais livres. A peroxidação lipídica leva muita alteração da célula cancerígena, beleza? E o grande de todos, que é o envelhecimento. O envelhecimento celular, que a célula fique velhinha, vieja. O envelhecimento, ele está ligado diretamente, já se sabe muito, ao radical livre. Por isso é importantíssimo os sistemas antioxidantes para enlentecer o processo de envelhecimento celular. Beleza? Vamos entendendo até aí? Beleza, galera. Então agora a gente vai entender realmente o que é que vai fazer um antioxidante. E quem são esses antioxidantes, certo? Então, só rapidinho antes, um radical livre se forma quando uma molécula normal que estava com o seu par de eletrões perde um elétron e agora está sem um par, está faltando. Então, ela vai procurar elétrons em outras moléculas. Um antioxidante é uma molécula que está preparada para donar, vou colocar aqui em espanhol, para donar eletrões. O antioxidante, ou eletrônios ou hidrogênios. Então, o antioxidante está preparado, ele tem sobrando o elétron para poder dar para o radical livre e para poder proteger as nossas células da ação desse radical livre. Então, o antioxidante, ele freia, vou colocar em espanhol aqui, ele freia o processo, porque ele tem eletrônios sobrando que eu digo assim, entre aspas, mas para que vocês entendam, para dar para o radical livre e acabar com a vida do radical livre. Beleza? Por exemplo, a vitamina C, grande antioxidante. A vitamina C, ela tem elétrons sobrando para dar para um radical livre, para poder esse radical livre não atuar.
Beleza? Então, a vitamina C é um antioxidante porque ela tem essa função. Tem 1 milhão de outras funções. Ela pode dar elétron para várias coisas, para evitar que outra molécula se oxide. Ou seja, o antioxidante, ele se oxida, eu vou escrever em espanhol, no lugar, nele, lugar de outra molécula. Então, o antioxidante é aquela proteção, ele se oferece no lugar da nossa molécula normal para poder se oxidar e evitar que eu produza um dano, porque ele danificado não produz nada. A vitamina C oxidada não dá nada, não causa nenhum problema, diferente que se eu oxidar um lipídio da minha membrana celular, que eu vou lesionar a minha membrana, entenderam? Por exemplo, eu tenho aqui uma membrana. Digamos que aqui é uma membrana celular, parede celular. Chega um radical livre aqui nessa membrana, chega aqui que está cheio de fosfolipídios e fosfolípidos. E ele vem e oxida um fosfolípido daqui, um fosfolipídio dessa membrana. Quando ele oxida, vai desencadear a oxidação de várias outras membranas, ou seja, produzindo lesão dessa membrana. Agora, quando eu pego um antioxidante e vem para cá, eu evito essa lesão. E essa lesão pode ser de qualquer célula, pode ser do vaso sanguíneo, pode ser de uma célula do núcleo celular, certo? Então, isso aqui é muito importante. Então, eu preciso do antioxidante para isso. No caso das membranas, tudo que é membrana, eu vou precisar de um antioxidante que tenha afinidade com lipídio, com lípidos. Não pode ser, a vitamina C ela é hidrossolúvel. Ela é hidrossolúvel, então ela não pode fazer isso nas membranas, ela pode fazer no interior da célula ou no exterior da célula, onde tem água. O antioxidante principal das membranas tem que ser lipossolúvel. E é aqui que entra a outra vitamina que eu nunca falo, difícil falar, mas que é muito importantíssimo para as membranas, que é a vitamina E. A vitamina E é a grande proteção das membranas celulares. Ela protege as membranas que têm lipídios, porque como ela é lipossolúvel, ela pode entrar aqui e se oxidar no lugar de outras moléculas que estão nesse lugar da membrana, beleza? Então, é importantíssima a vitamina E por causa disso. Então, galera, eu tenho que, às vezes, tanto o estresse oxidativo que nós temos por moléculas que produzem radicais livres exógenas, todas essas moléculas que estão, esses aditivos nas comidas, como estabilizantes, conservantes, todas essas moléculas que tem nas comidas, nos alimentos processados, industrializados, no seu processo de tirar do corpo, do que o fígado vai tirar essas moléculas do corpo, se formam radicais livres. Por isso eu preciso consumir antioxidantes para ajudar o meu sistema endógeno a controlar esses radicais livres. Vocês estão entendendo? E aí é que eu preciso desse aporte. Onde é que eu vou consumir isso aqui? Na alimentação. Alimentos, vegetais, frutas que contêm essas vitaminas são muito importantes. Não só falo do consumo suplementar, mas senão que do consumo na dieta normal, que isso que vai me ajudar a ganhar essas vitaminas, esses antioxidantes para controlar esses radicais livres. Beleza? Existem outros, esses são alguns exemplos. Outro exemplo importante da vitamina C, só para falar uma coisinha da vitamina C agregar, é que uma coisa que não tem a ver com radical livre, mas que ela também cumpre a função de oxidação, quando eu vou absorver o ferro, que é um paralelo, não tem a ver com essa história. Deixa eu virar aqui a folha. Lá no intestino, quando eu vou absorver ferro, aqui é luz do intestino, aqui é enterócito. A célula do intestino que vai absorver tudo e vai mandar para o sangue. Aqui é um vaso.
sanguíneo vai levar para o corpo. Quando eu vou absorver o ferro que vem dos alimentos, ele é um ferro que está no estado oxidado, que é assim que nós vamos representar, que é o férrico. Então, a maioria do ferro que nós consumimos, ele está em estado férrico, ou seja, ele está oxidado. E o transportador para ferro se chama DMT1. Ele é um transportador de metais divalentes. Para que o ferro passe por aqui, para que o ferro entre por esse canal, ele precisa estar no estado de ferro 2+, ele precisa estar no estado ferroso. Então, o ferro que vem do feijão são porotos, ervilhas, lentejas em espanhol. Então, o ferro que está nesses alimentos, ele precisa estar nesse estado, mas nós consumimos ele no estado oxidado. Então, para que ele entre no intestino, eu preciso passar esse ferro de férrico para ferroso, para que ele possa entrar dentro da célula e passar em algum momento para o sangue e se acumular na ferritina, que é aqui dentro da célula. Bom, isso aí é outra história. Para que o ferro passe de 3 para 2, para quem não entende química, para quem não estudou, para quem não é da saúde, das biológicas, não sabe, vai ficar um confuso mais. Para que o ferro passe de 3 para 2, ele tem que ganhar um elétron. Quando ele ganha um elétron, ele vai passar de 3 para 2, porque quanto mais tem uma molécula, quer dizer que mais ela está devendo eletrônios. E quanto menos ela está sobrando. Por exemplo, uma molécula que é negativo 2-, quer dizer que ela tem sobrando 2 eletrões. Mas se ela é 2+, quer dizer que ela tem faltando 2 eletrões. Então aqui está faltando 3 e aqui 2. Então eu preciso dar 1 para essa para que ele vire 2+. E de onde eu vou tirar uma das moléculas que vão me dar esse elétron? É a vitamina C. A vitamina C, ela se oxida, ela perde um elétron. A vitamina C se oxida, dá o elétron, sai como vitamina C oxidada e permite que o ferro passe de 3 para 2 e possa ser absorvido. Entenderam? Por isso que sempre diz, galera, quando comer feijoada, bota uma laranja. Ou quando vai tomar ferro, toma com suco cítrico, com suco amarelo. Por quê? Porque sempre que eu vou absorver ferro, eu preciso de vitamina C. Então, se um dia você vai comer uma feijoada ou hoje eu vou comer feijão, deixe para tomar sua vitamina C junto com essa comida para aumentar a absorção de ferro. Entenderam? Isso aqui é uma forma mais básica de vocês entenderem outra função que não é de radical livre, mas que também é de oxidação. Sempre a vitamina C vai ser nessa história, oxidando, seja para radical livre, seja para que o ferro entre nas células e assim por diante. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Minha mão já está toda pintadinha aqui. Que vocês tomem café, tenham um ótimo dia. Meu café acabou, vou fazer um novo. E até logo. Se vocês têm alguma dúvida, vocês escrevem aí nos comentários.